pessoal, tudo bem? Vamos a mais um episódio hoje do Terapia, etc e tal. E a gente vai estar falando do abandono afetivo, tá? E do transtorno da ansiedade de separação. E para falar desses temas, a gente escolheu aqui, né? Euzinha, Thaís, que está aqui comigo, a gente escolheu usar o filme que está recém-lançado na Netflix, que é o Fabricante de Lágrimas, e que também tem o livro do Fabricante de Lágrimas, da autora Erin Dunn. Tá? É uma autora italiana, e aí a gente vai usar esses personagens que eu acho que tem muito a ver, né? Os personagens do Rigel, ou Rigel, não sei como vocês preferem falar, e a Nika, que ilustram bem o tema, né? Para quem não viu o filme ainda ou leu o livro, a gente vai ter spoiler esse episódio, hein? Então, vamos lá. Vamos lá. Inclusive, falando já do... Eu assisti o filme, tá? A Tina, ela assistiu o filme e leu o livro, né? Eu achei o filme até interessante, mas segundo a Tina, que é uma leitora ávida, o filme não reflete bem toda a complexidade da história, Eu né, posso falar que Tina? o filme é uma vergonha alheia? Ah, eu achei. Pronto, falei mal. Não, Entendi. gente, não gostei muito do filme, não. Eu achei que ficou muito raso, né? E quando você vê o livro, porque a ideia de compor, né, realmente esse podcast, ele vem em relação ao livro, porque são personagens muito complexos e que trazem realmente bastante sinais e sintomas do abandono afetivo, né, das crianças quando crescem sem o amor do pai, da mãe ou de uma família, dos cuidadores, vamos colocar dessa forma. E eu acho que, assim, a crítica vai porque os atores são ótimos, tá? As imagens são muito bonitas, só que eu acho que ficou assim, essa parte, que é uma parte tão importante, que é o psicológico, né? São os traumas vividos por esses personagens, eles ficaram muito jogados, não dá para se perceber. Então, quem for assistir o filme pensando que vai ter uma visão muito psicológica, não. Mas o livro dá para você pegar bastante, né, essa personalidade de cada personagem e ver o que é interessante dentro do contexto, né, que eles viveram, cada um deles, contextos parecidos, mas que tiveram resultados diferentes em cada um, né, na Entendi. psique de cada um. Então, acho que vale a pena ler o livro aí, né? Quem gostar aí de ler um livro de umas 800, não, umas 700 páginas, aí é um livro grandinho, mas você lê rápido. Entendi. E para quem tem, né, vontade de ver um romance, assiste o filme. Exatamente, do Mas vai Lobo ter Mal, spoiler né? dos dois, Tem né? spoiler dos Tem dois. spoiler dos dois. Então, bora lá, né, Tina? Vamos lá. Então, eu acho que assim, a gente fez até, né, um episódio falando da maternagem, né? O quanto a maternagem é difícil, o quanto a mulher também, ela fica um tempo voltada, né? Principalmente a mulher, mas os cuidadores, mas a mãe principalmente, ela fica um tempo tão voltada para essa criança, porque a criança realmente, ela precisa de cuidados, né, Thaís? Sim. E o porquê que nos primeiros anos de vida, não é que nem os bichinhos, né, que rapidamente já... Tem uns que já saem andando, né? Sim. O bebê não, ele é muito dependente dos seus cuidadores. Sim. Nós humanos, de modo geral, né? A gente precisa de um tempo maior de cuidado, né? E aí, o que acontece? E a gente também, né, os pais, os familiares mais próximos, padrinhos, enfim, os que estão ali, né, em volta da criança, a criança vai usá-los como espelho, né? Então, por exemplo, você está num lar, isso já foi comprovado, crianças cuidadas em ambientes seguros e com amor, futuramente terão menos chances de se tornarem adultos inseguros, imaturos, violentos, a desenvolverem transtornos ansiosos, né, a serem evitativos com relação a receberem ou darem afeto, porque o afeto, né, você não é uma coisa que você consegue ver, né, o afeto ele tem que ser vivenciado, experienciado. Imagina uma criança onde ela foi negligenciada, né, ela não teve essas experiências do afeto. Sim, até porque a gente aprende através, como diz você, pelo espelho, pela referência. E uma criança, ela precisa sentir amor para ela aprender a dar o amor. Caso contrário, ela não vai ter uma referência. E se a gente pensar enquanto constituição do indivíduo, nossa primeira relação de amor é com os pais ou com os cuidadores iniciais ali. Então, é a partir disso que a gente vai desenvolvendo essa capacidade afetiva,
de amor, de troca, de respeito, é ali na base, né? O ser humano, ele A aprende, criar empatia, vai né? criando recursos emocionais a partir da troca que ela tem com o outro. Nós somos feitos por meio da relação. E o Com bebê, a primeira relação são com os pais, então não tem por onde fugir. Não necessariamente pais, como a gente falou, pais ou cuidadores. Exatamente, né? Aí eu vou dar uma definição aqui do que é um abandono afetivo, para quem não sabe, né? O abandono afetivo, ele é entendido como a negligência de suportes emocionais e afetivos necessários ao desenvolvimento infantil por parte de pais, mães ou cuidadores em geral, tá? Algumas coisas que podem levar a esse abandono afetivo, tá? Tem alguns fatos aí que podem acontecer que vão facilitar para que esse abandono afetivo aconteça. Não necessariamente consciente, né? Muitas vezes pode acontecer inconscientemente mesmo, mas vamos lá. Por exemplo, uma separação, que é uma mudança da rotina, né? Então, vamos supor uma criança onde ela cresce com o pai e com a mãe. E de repente ela vê ficar longe ou do pai ou da mãe, né? Brigas, quando ela está num ambiente onde só tem brigas, um ambiente onde ela não é ouvida, né? É um divórcio propriamente dito, né? Separação, eu digo, a separação pode ser até luto, tá? Vamos pensar que algum dos cuidadores, uma avó, alguém que essa criança tem muito contato ou que é espelho também morra. Pode acontecer Sim, isso também, né? sim. E desentendimentos em geral, né, que acontece. Tudo que sai um pouco daquela rotina que a criança deveria de ter um ambiente saudável, né? Isso pode gerar algumas situações onde ela vai se sentir tendo esse abandono afetivo, consciente ou inconsciente. Tá? Eu acho importante a gente colocar também, Tina, pegando esse gancho do que você falou sobre separação, sobre briga, sobre divórcio, que pode sim dar uma sensação para a criança consciente ou inconsciente de abandono. Isso não significa, gente, que a gente está dizendo aqui que Uhum. uma criança, para ter um ambiente saudável, ela precisa ter pai e mãe casados. Não. Ou que filhos de ou seja, que filhos de pais separados têm questões de abandono afetivo, ou, por exemplo, filhos de casal de mãe solo, de pai solo, não é sobre isso, mas sim a qualidade do afeto e da troca que essa criança tem com os seus cuidadores. Então vamos pensar numa separação, num divórcio, num luto, vai depender muito da maneira como você vai passar isso para a criança. E não deixar que a criança pequena esteja envolvida no meio disso tudo. Uhum. Porque eu vejo, já vi casos, inclusive, de pais que, ao se separar, faz com que a criança fique ali no meio, tendo que escolher um genitor, ou que É. tenha que tomar partido. Isso não é saudável Ou para a usado como criança. moeda de troca, né? Isso Exato, aí é né? complicado. Então é bem complicado. Ou então, sei lá, o pai, por exemplo, né, se separou da mãe e por alguma razão ele simplesmente nunca mais vai ver o filho, porque a mãe fala, você não vai ver mais seu filho. E a criança, para ela ali, que não tem a maturidade emocional suficiente, ela foi abandonada. E ponto final. Não importa o problema que os pais tenham, até porque eu já ouvi, né, inclusive, em consultório casos diversos, enfim, mas um deles é assim: o meu pai foi embora, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Isso Uhum. é real. O pai falou: vou sair para comprar Já volto e cigarro nunca e mais, nunca né? mais voltou. E depois disso, olha como o abandono afetivo a pessoa sente ali, né? Depois disso, enfim, depois de muitos anos, o rapaz, né, a pessoa, encontrou esse pai. E esse pai tinha casado de novo. E a esposa atual do pai tinha um filho. Uhum. E aí, no caso, esse rapaz que se sentiu abandonado, ele foi na casa do progenitor ali no caso, chegou lá e o pai dele estava jogando videogame com o filho da mulher atual. E ele se sentiu, assim, muito mal, porque ele falou, poxa, o meu pai nunca jogou videogame comigo. Por que que ele preferia o fulano, que nem era filho dele, ao invés de mim? Então ele se sentia muito mal, se sentia literalmente um lixo, como se ele não tivesse valor nenhum. Uma total rejeição. Então aí a gente está falando, por exemplo, de um abandono afetivo, Sim. né? Mas enfim, bora lá.
Então agora, aproveitando, a gente vai falar de algumas consequências, né, do abandono afetivo, tanto para crianças quanto para os adolescentes, né? Então vai lá. E eu acho que é bacana a gente já colocar algumas coisas aqui que já dá para a gente ir fazendo a correlação com os personagens, né? Então, eu vou dar um resuminho aqui do que é um pouco o filme, né, e o livro, para vocês entenderem, né? E a gente fazer aqui esse comparativo com os personagens, Perfeito. E tá? agora começam os spoilers, é isso? Agora é muito spoiler, hein? Então, assim, o que que acontece? O Rigel e a Nika, o filme ou o livro, eles acontecem assim. Eles estão numa instituição onde eles estão esperando para ser adotados, mas eles já têm 17 anos, estão prontos para daqui a pouco, né? Já tem a maioridade e aí decidirem, né, para eles poderem arrumar um emprego, alguma coisa e saírem dessa instituição. Então, vamos pensar num caso de adoção de crianças já maiores, no caso aí adolescentes, né, quase indo já para a idade adulta. Então, só que tem uma diferença aí. A Nika, ela chegou nessa instituição quando ela tinha por volta de uns 5, 6 anos, que os pais da Nika morreram em um acidente. O Rigel, ele chegou bebê, ele foi abandonado na porta dessa instituição, ele nunca chegou a conhecer os pais, né? E ele, depois a gente vai compreendendo que ele tem uma doença neurológica também, né? E que ele tem uma desconfiança que talvez ele também tenha sido abandonado por ter essa doença, né? Ele tenha sido rejeitado em função da doença que ele tem. Nesse meio tempo, a Nika, ela se dedica a cuidar de bichinhos, ela não gosta que mate nenhum bichinho, né? Ela sempre fica ali nas redondezas tentando salvar uma vida, né? E o Rigel sempre se mantém um pouco afastado dela, implicando um pouco com ela, ele tem esse movimento, né? Mas um belo dia acontece uma coisa que Nika desejava muito, que era encontrar uma família que quisesse adotá-la. E o Rigel nunca quis. Por ele ser um menino muito bonito, muito inteligente, tocava piano, né? Sempre chegavam muitas pessoas interessadas nele, mas ele sempre dava um jeitinho de, na hora que ele ia ser adotado, ele aprontava alguma coisa para as pessoas desistirem dele. Nesse dia especificamente, um casal que havia perdido um filho, né, teve a vontade de adotar a Nika. E ela ficou muito feliz com essa adoção. Só que na hora que ela ia ser adotada, que já estava tudo decidido, eles ouviram o garoto tocando o piano e se encantaram com o Rigel. E ela teve muito medo, né, nesse momento, de desistirem dela para ficar com com aquele menino perfeito, né, e que sabia até tocar piano. Só que essa família surpreendeu. Ela levou os dois para adoção, né? E aí acontece uma série de coisas, porque a família vai pensar que eles se dão bem, mas realmente eles têm, apesar de terem ficado muito tempo juntos na instituição, né? Eles têm uma implicância um com o outro, eles não são tão amigos assim, né? É o que passa, mas a família até então não sabia. E aí vai acontecer algumas situações aí que a Nika vai ficar preocupada do Rigel estragar essa adoção aí, né? Esse processo de adoção. Então, a gente vai ver algumas consequências desse abandono afetivo aí, tanto para crianças quanto para os adolescentes, né? A gente vai ver aí uma baixa autoestima, né? A gente vê um pouco, né, Thaís, quando a Nika tem medo da concorrência com o Rigel, né? Aí, né? Ela não se vê tão bacana quanto ele. Tão perfeita, né? Não tendo todas as qualidades que ela julga que seriam importantes para ser adotada. É o medo de ser destituída daquele lugar de filha, né, de alguma forma. Então, pensando assim, ele toca piano e eu não. Então, quer dizer, ele tem mais qualidades do que eu. Mas por um outro lado, que ela não sabe do medo do Rigel, né? É dele já ter essa doença, né? E que os pais não gostaram dele e colocaram ele lá. Ele se vê, ele fala muito isso no livro, né? Parece que ele se vê quebrado, defeituoso, né? Por ele ter essa doença. Então, que ninguém Sim. queria, por isso ele foi deixado desde bebê. Nika não sabendo disso, né? Mas ele tem esses pensamentos, que também isso vai lidar com a baixa autoestima ali. Sim, Né? denotando ali a baixa autoestima dele de achar que foi abandonado por ser, como diz você, defeituoso.
Isso. Aí a gente tem as dificuldades nos relacionamentos, quando a gente vê uma Nica com aquela sede, né, de querer ser adotada, né? Ela tem, quando eles chegam na casa, tem um momento onde ela fala assim, Wiggle, para que você veio junto? Você não estrague a minha oportunidade de ter uma família, né? Ela coloca Uhum. ele na parede, ele vai aprontar alguma coisa, né? Mas aí, nesse caso, a dificuldade de relacionamento seria mais dele do que dela, né? Exato, porque daí que eu ia chegar. Como ele não, porque ela fala, você nunca quis ser adotado e agora você vem estragar o meu, né? Então ela queria ter a chance de se relacionar, de ter amigos, tanto que para ela ir no primeiro dia de escola e já fazer amizade para ela era super importante. O Hegel, pelo contrário, no primeiro dia de escola ele já criou uma briga lá dentro, né, de bater num colega. Né? Então, ela já começou a ver isso como se fosse uma forma dela perder os relacionamentos que ela estava conquistando por causa dele, do mau comportamento dele. Ele sempre aparece nos relacionamentos, depois vai explicando melhor, né? Mas o Wiggle, ele tem uma coisa assim de criar o afastamento nos relacionamentos. Como eu vejo assim a análise, né, feita, ele sempre se viu quebrado, sempre se viu mal, sempre se viu imperfeito. A dificuldade que ele tem de achar que alguém possa gostar dele. Sim, porque na verdade essa maneira dele lidar, esse perfil que ele apresenta, aquele perfil mais bad boy, vamos chamar É, assim, ele tem aquilo. é muito como uma forma dele se defender. Sim, Porque muitas pessoas, né, exatamente por questões de se sentir com essa baixa autoestima, de se sentir quebrado, de se sentir insuficiente, achando que não é amável, né, não pode ser amado, ela simplesmente prefere não ter a relação porque ela já prevê, assim, eu não sou bom, essa pessoa vai enxergar que eu não sou bom e ela vai me abandonar, como ele se sentiu abandonado lá na porta do orfanato, né. exato. Então, eu já nem me relaciono porque eu já sei o que vai acontecer. Pra quê, Pra né? que me relacionar? O afastamento naquele momento para É ele é mais defesa, seguro, é né? É defesa. mais seguro. E ela não. E aí vem uma coisa dessa diferença que a gente falou dela. A Nica, até os 5 anos, ela sentiu esse amor de pai e mãe, os cuidados, né? Então ela aprendeu o que era ser cuidada, ser compreendida, ser acalentada, Eu acho que ela né? tinha mais Ela recurso tinha mais emocional, recursos. pra lidar com algumas questões. Até porque, no caso dela, ela não foi abandonada, ela Sim, foi já começa por foi aí, né? interrompida ali, os pais morrem num acidente, Isso, não tinha mais outra não pessoa tinha que outra pessoa. cuidasse. Eu acho que, no caso dela, os traumas maiores vieram por meio da maneira como ela foi tratada no orfanato. Exato. Então, os traumas dela foram naquele sentido. Ela tinha uma sede de amor, de ser amada, porque ela sabia o que era o amor. E no fundo, os traumas dela acho que eram relacionados lá à mulher do orfanato lá que Isso, maltratava, isso, que torturava as crianças e isso, tudo que daí se mais. aprofunda mais nisso, né? Porque se você vê o contexto, ela tinha um ambiente de carinho, de amor, né? Onde ela era amada, e de repente ela teve que ir para um ambiente onde ela era maltratada mesmo, né? Tem também o episódio que ela fica num lugar fechada, trancada, dormindo no escuro sozinha, e que ela sentiu uma mão acalentando ela, segurando a mão dela no escuro enquanto ela chorava. O que remete muito ao cuidado da mãe, do pai, dos cuidadores, né? Quando o bebê tá ali no berço chorando, que você pega no colo, parece que na hora ele para, Uhum. né? E que já foi comprovado e estudado, né? Não fica deixando o bebê lá chorando até cansar no berço. Isso não, isso causa mais ansiedade nele, é nocivo, né? E pelo contrário, vai, pega no colo, depois que ele tiver mais calmo, dormindo, devolve ao berço, né? Então, realmente, maternagem dá trabalho, né? Falar que não, não, porque, né, é uma coisa que você tem que se dedicar. Mas ela tinha naquela mão segurando ali, que ela achava que era uma das meninas mais velhas lá, né, do orfanato, que ia lá para ela não ficar sozinha e segurava na mão dela e ela parava de chorar. Na realidade, a gente vai descobrir mais para frente que é o Hegel que faz isso, que sempre fica lá cuidando dela. Em contrapartida, mas ela sabe que havia amor antes e que aquilo que estava acontecendo dentro do orfanato não era amor. Né? Não era carinho, ela sabia diferenciar um Sim. tratamento ruim do que era um tratamento de carinho. O Hegel, o que aconteceu?
como ele era um menino muito bonito, tinha talentos, né? E chegou muito fragilizado, a dona do orfanato que fazia os maus tratos, ela meio que ela adotou o Rigel, ela não maltratava ele, mas usava ele como um boneco, né? Ele é perfeito, ele é lindo, eu cuido de você, mas também usava o Rigel para espionar as outras crianças, Era um né? amor tóxico Era ali, um né? amor tóxico. E ele, o que que ele teve? Ele não teve, ele teve a ideia do amor como ruim. E além dela ir lá passar a mão na cabecinha de Rigel e tratar bem, na frente dele, ela maltratava as outras crianças e ele via tudo isso. Tanto que ele tinha essa culpa e ia lá, né, ficar segurando a mão da Nika. Sim, Né? Então, olha o problema do desenvolvimento social totalmente prejudicado ali, né? sim. Porque ele tinha essa ideia de não era um amor bom, aquilo não era positivo, mas era dado como amor. Amor para ele era aquilo, Uhum. né? E aí ele começa a ter um espelho na Nika, porque a Nika, ela traz um pouco do que era o amor, do que é o carinho, e né, mesmo brigando, olha, eu quero uma família, não vem aqui me sacanear e tirar dessa família, né? E aí tem essa ideia por meio dos olhos dela, ele consegue perceber que talvez o amor não seja tão ruim assim. Mas aí, por que que ele quis ser adotado ali junto se ele nunca queria, né? E aí vem a revelação que, na realidade, ele foi junto porque ele não queria ficar sem a Nika, que Uhum. era a única ideia de amor que ele tinha, né? Ele era muito conectado com ela, como se fosse um organismo único. E Uhum. analisando assim o que eu penso, não sei, Thaís, você concorda? Mas era como se ela indo embora dali, deixando ele sozinho no orfanato, era como se fosse uma parte dele embora junto, a única parte amorosa que ele A única conhecia, parte né? boa dele. Porque Eu no final acho. das contas, como ele se sentia quebrado, defeituoso, com aquele amor tóxico, culpado, a parte boa dele, né, que ele entendia ali que era a Nika, indo embora ia sobrar o quê? Então ele tinha que estar ali o tempo todo com ela, né, conectado. Pelo menos eu Exato. acredito. Eu não li o livro, tá? Mas pautado no que a gente tá falando aqui, eu acredito que seja um pouco isso, né? Né? E assim, quando falam assim, ah, mas a criança não pode ter ansiedade. Não, a criança ela tem ansiedade, Claro que levando um sim. pouco isso, né? A criança ela tem ansiedade, todo mundo tem ansiedade, mas é a mesma coisa para o adulto, tá? Quando a criança começa a ter algumas sensações de ansiedade que prejudiquem a rotina dela e de quem está em volta, isso precisa, a funcionalidade mesmo, né? Medos que estão muito aumentados, muito amplificados, né? Inseguranças, tudo. Isso precisa ser olhado com carinho, Sim, até porque a né? criança, vamos partir do princípio que assim, adultos têm ansiedade, muitas, mas a criança, às vezes os pais, né, por exemplo, a criança tem medo do escuro, É. né? Ou que o pai vai sair para trabalhar, né? E É, ficar sozinha, existe todo esse só. mecanismo aí. Para a criança, aquilo é muito mais pesado. E tem pais que olham para Uhum. aquilo como se fosse algo que não é importante. É. E ele, vamos pensar, gente, uma criança, ela não tem recurso para entender, ela não tem maturidade emocional e nem cognitiva, às vezes, para entender o que está acontecendo ali. Então, o nosso papel enquanto adulto é fazer essa mediação, explicar, inclusive, sentimentos. Às vezes a criança não sabe nem nomear o que ela está sentindo. É. Tanto é que eu sempre brinco, gente, às vezes a criança chora, não é porque ela é birrenta, é porque É o algo jeito incomoda, dela falar que tem algo incomodando. ela se incomoda e de alguma maneira ela vai chorar para expressar isso. Então, no caso de uma ansiedade, a criança não sabe o que, ela simplesmente na cabecinha dela é o quê? Meu pai saiu para trabalhar e ele não vai voltar mais. Às vezes, dependendo da idade, eles não têm essa noção de reversibilidade. Ele Isso. vai, mas Mas ele daqui a pouco tá volta, comigo, né? né? Às vezes É a que nem criança não quando tem. eu, por exemplo, eu tenho até uma que eles falam da criança quando é deixada na escolinha, parece que o pai ou a mãe estão abandonando ali, né? Ou quem levou. Eu tinha muito isso, né? Quando eu era pequenininha, eu falava assim: "Nossa, será que minha mãe vai voltar?" Na minha cabeça eu tinha dúvida, porque quanto tempo eu vou ficar ali? Então eu ficava, não, e a minha mãe falava: "Eu estarei lá na hora que o portão abrir, né?
para te pegar de volta. E eu lembro que eu ficava ainda desconfiada, né, da palavra dela, porque a gente ainda fica um pouco. Eu ficava olhando, tinha um vão do portão de ferro ainda embaixo, eu ficava procurando o sapato dela ali para ver se eu achava se Pois ela já estava me é. esperando lá fora. E era angustiante, porque é engraçado, Thaís, que eu ainda sinto essa angústia hoje, como se fosse hoje. Se eu voltar no tempo, eu lembro essa ansiedade que eu tinha. Eu sabia que ela ia Sim, estar lá, sabia, porque ela me falou. sim. Mas Mas é tem aí que essa tava. Vamos pensar o ansiedade. seguinte: além dessa questão da reversibilidade, qual que era a sua referência, né? Pensando a sua referência de qualquer criança, né? Até no caso deles aqui. A referência de segurança, de amor, de cuidado é ali do pai e da mãe, né? Mais assim, nesses primeiros momentos, mais da mãe, então, né? Eu não sei, Uhum, a gente até sente o cheiro da mãe em determinados momentos, né? Quando a gente tá uhum. mais triste, mais chateado, como adulto, a gente fala, nossa, queria um colo de mãe. Cara, não tem coisa melhor do que o aconchego de uma mãe. Então, para uma criança pequena que é deixada num ambiente estranho, com pessoas estranhas, com 1 milhão de estímulos acontecendo ali, para ela é muito estressante. Então vem essa ansiedade, né? Isso, E o único lugar que ela se sente confortável e segura é com a mãe. Então, exato. Aí dá quando para entender, né? e quando essa ansiedade é que a gente entra no transtorno de ansiedade de separação, né? Que aí sim a gente vai estar lidando com um transtorno. Quando essa ansiedade, né, ou o abandono da separação não foi bem trabalhada e a criança também não teve recursos para lidar com tudo isso. O transtorno de ansiedade de separação, a gente quando olha o nosso DSM lá, a nossa Bíblia dos transtornos mentais, né? Quando das doenças, a gente olha vários tipos de transtornos de ansiedade, mas esse é específico, né, o de ansiedade de separação, ele é específico de crianças e adolescentes, tá? Esse tem esse ponto, tá bom? O que que seria isso? Ele seria transtorno que é caracterizado pela vivência de ansiedade excessiva em função do afastamento de casa ou de figuras de apego e vínculo. É bem interessante que, às vezes, não tem criança, não todas, mas que acontece muito a criança, aquela que não se sente confortável de estar fora de casa, vai dormir no amiguinho e chora muito que quer voltar para a mãe. Geralmente, tudo bem, pode acontecer. Né? A criança não está acostumada, saiu da rotininha dela, aí, né, você faz uma festinha na casa, vamos dormir aqui, a criança aceita. De repente, no meio da noite, ela acorda. É normal, acontece mesmo. Sim, muitas Quero a crianças, minha inclusive. mãe, quero o meu pai. Mas quando a criança começa até a estar com medo de sair de casa, se possibilitar a ir na casa do outro, ficar um período só brincando, mesmo que a mãe e o pai vão buscar depois, não precisa nem dormir ali. Mas a criança não se sente confortável e começa a ficar evitativa dessas situações, a gente pode estar trabalhando com transtorno de ansiedade de separação, E aí é né? importante entender como que os pais, pensando numa criança que vai desenvolver um transtorno de ansiedade de separação, qual é a qualidade de segurança que essa criança tem nos pais? Por quê? Porque existe também aqueles pais que, com uma maneira de querer que o filho obedeça e tudo mais, aquela coisa meio punitiva. Uhum. Ai, se você não se comportar, eu vou embora. Né? Ai, ou às vezes Isso, vou te jogar no vou lixo, te vou jogar no fazer isso. lixo. Ou às vezes, num momento de estresse, numa briga, numa confusão que tem em casa, eu já vi, a gente vê e ouve, enfim. Minha vontade é de sumir. Sabe aquela coisa assim? Ah, eu Isso. tenho vontade de sumir, eu não aguento mais. Se você não ficar bonzinho, eu vou sair daqui. Eu Exato. vou viajar, eu não volto Eu mais. não volto Às mais. vezes, no momento de De raiva. raiva, tudo você fala isso para a criança. E na cabecinha da criança, né, aquilo vai ser real, vai se transformar em Sim, realidade. E o pior de que aquilo se transforme em realidade é que foi por culpa dela. Olha a culpa exato. aí envolvida, né? Sim. E às vezes não precisa nem ser só direcionado para a criança, porque a gente tem ali vários mecanismos, porque eu falo, o ambiente também fala muito sobre como a gente desenvolve as coisas, né? Às vezes você está num ambiente onde os pais, de repente, tem aquela coisa dos pais estarem brigando, Uhum. e no momento da briga, como eu falei agora há pouco, o pai ou a mãe falou: não aguento mais isso, eu tô de saco cheio, eu tenho vontade de sumir. Você não tá falando isso para a criança, mas na cabeça dela, ela vai falar assim: nossa, ele não aguenta mais, então eu faço parte desse contexto. Então eu também sou culpado. Sou culpado, né? Então, Então, além dela lidar com o medo da separação, a separação ocorreu por culpa dela, exatamente. né? E aí tem isso. Então, assim, vamos falar então agora de alguns sintomas, né, possíveis nesse transtorno.
que é sofrimento excessivo e recorrente diante da ocorrência ou iminência de afastamento, que é o que a gente está falando. Tem crianças que elas ficam monitorando onde o pai e a mãe estão, o tempo todo. Não sei se você já presenciou isso, Thaís, mas a criança tá ali, mas tá com o outro rabo olhando se a mãe não saiu. Mãe, onde você tá? Você já viu criança falando assim, mãe, onde você vai? A mãe às vezes foi no banheiro, cadê minha mãe? Né? Medo de sequestro, de algumas coisas assim, onde ela vai ficar longe do lugar seguro. Né? Ela tem isso também. Preocupações persistentes e excessivas acerca do perigos que eu falei aqui, envolvendo a ela mesma, ou aos pais ou às pessoas que a protegem, né? Então, ai, meu pai tá doente, por exemplo, e a criança fica muito preocupada da finitude, né? Será que meu pai tá doente, ele vai morrer e vai me abandonar? Né? A minha mãe, ou vai sofrer um acidente, essas coisas que depois viram transtorno de ansiedade generalizada, que a gente vê Inclusive isso na vida adulta. na vida adulta, né? Recusa ou resistência de ir desacompanhado para a escola ou para outros locais, que é o que a gente já falou um pouquinho, né? Temor, que começa a ter medo até de sair de casa sozinha. Quando vai para a escolinha, não tem as crianças que tá tudo certo para ir para a escolinha. Vai chegando na hora, tô com dor de barriga. Acontece alguma coisa, ligam de volta porque a criança passou mal. E não é que ela não esteja sentindo, tá, gente? Isso é bem interessante falar. Não é que ela inventou uma dor de barriga para não ir. Cuidado com isso. Ela está com dor. Ela sente, somatiza, porque ela tem tanto medo de estar num lugar que para ela não é seguro, digamos assim, porque ela estará distante das pessoas que dão segurança, que vai sentir no corpo mesmo. Isso é somatização. Sim. Né? Então, crianças que começam a ficar com tontura, acontece, vomita. Começa febre, até a vomitar, inclusive. Tem febre, pode acontecer uma série de coisas, né? Vários sintomas físicos. Que é os sintomas somáticos, né? Pesadelos repetitivos, né? Que demonstram muita coisa de insegurança também, né? De separação, né? E é isso. Aí, voltando um pouquinho, né? A falar do filme, né? Eu vejo o quanto é importante quando a gente vê diante de tudo isso, né, Thaís? O quanto foi diferente para um e para outro lidar com a situação, né? Porque se você vê, foram duas crianças que estavam no lugar onde não se tinha amor, né? Onde viveram experiências de violência, de traumas, né? De muito trauma ali, cada um de forma diferente, mas cada um ali também conseguia ter recursos de forma diferente para lidar. Né? Não estou dizendo que seriam recursos necessariamente recursos bons, né? Que nem ela tinha muito medo de perder a outra família, como se ela não fosse suficientemente boa. Então ela tinha essa autoestima muito baixa e ela tinha que falar, agradar e ser perfeita o tempo todo. Ela tinha essa necessidade. Eu vou ser uma boa menina, tanto que ela repete, eu vou ser uma boa menina, eu vou ser uma boa menina, eu vou ser uma boa menina. O Rigel, pelo contrário, ele queria ser o bad boy. Ele queria manter o afastamento, né? O recurso dele para ele não se ferir era ele ser o mal, já ser o errado, já ser o quebrado. Ela não, ela tinha que ser a perfeita, a boazinha, né? A que fazia tudo certo, a que ajudava os pais, né? A que ajudava os amigos, porque aparece bastante isso no livro, ela querendo ser uma amiga sempre presente, aconselhando. E ele não, né? Ele tinha sempre aquela postura de afastamento que ele falava. E o que eu acho, mas ele era uma pessoa que não, então, tipo, aquela máscara do bad boy era totalmente de proteção realmente que tinha ali, né? Porque na realidade, por eles serem adotados e eles começam a se apaixonar, lógico, tem que ter um romance aí, né? Eles se apaixonam. Que é o que mais mostra no filme, inclusive, né? Exatamente. No filme fica mais assim, no romance. Mas assim, ele sempre gostou dela. Ela sim achava ele bonitinho, tudo, mas o amor começou a existir. Até porque ele fazia essa capa dura, né? De for tão perto dela, tinha até medo de chegar perto. Mas ele não, ele conseguia ver esse amor nela e esse carinho. Talvez seja isso um dos recursos até que ele usou, né? Ele estava usando o amor e a força dela para se
sentir algo, né? Porque ele realmente não conseguia sentir, ele não conseguia nem com a família. Ele fala num ponto como é difícil você criar conexões quando você não tem amor, né? Porque ele fala para ela, ele não consigo sentir a mesma coisa que você sente por eles. Vê-los Uhum. como pai, como mãe, eu não consigo entender esse amor. Ele Sim. conseguia entender o amor dele por ela. Isso ele entendia, e ele também. Mas esse amor dos cuidadores ele não conseguia, Até porque ele não né? teve, né? É simplesmente porque ele não teve. Tudo bem que eu vou falar, mas ele também não teve irmãos. Mas ali ela passou por um período, eles passaram um período juntos, né? Porque eles foram pequenos para a instituição. Sim, Então, ele vivenciou, ele teve uma troca com ela ali por um período longo e foi criando uma conexão. Ali, aqueles pais adotivos era algo completamente novo, porque uma relação se dá, inclusive, pela convivência. Não é só o vínculo sanguíneo. Eu sempre falo isso, não é porque nasceu na família que você vai amar e tudo bem, né? é, Então, existe uma questão ali de convivência. Então, acho que com ela ele conviveu durante um bom tempo. Então, criou-se uma conexão, né? E no caso da família adotiva, por exemplo, ele não criou conexão porque não teve essa convivência. Mas como ele tinha essa questão de rejeitar, né, o amor, o afeto e um cuidado que fosse saudável, porque ele só conhecia o oposto disso, é. ele ficou com medo. Acho que teve também a questão do medo envolvida aí, né? Não sei o que esperar disso aqui, Exato, nunca né? tive isso. Nunca E tive. a referência que eu tive é de uma mulher que me usava, né? Sim. Para falar que tinha um bonequinho, uma criança perfeita ali do lado, mas não necessariamente expressava amor. Pelo contrário, né? Ela fazia ele viver num ambiente de grande violência. Ele não tinha violência física para ele, mas ele tinha uma total psicológica vendo as crianças sofrerem e ele Sim. não podendo fazer nada porque ele era pequeno. Ele não tinha como se defender, Não tinha né? como se E defender e ajudar. deveria se sentir, inclusive, culpado, no sentido de, quando eu falo de culpado, é assim, eu também sou um monstro por não fazer nada, vendo o sofrimento de pessoas que, teoricamente, ali são iguais a ele, uma certa Uhum, identificação uhum, pela uhum. idade, pelo tamanho, porque a gente pode, né, não ter recurso emocional, mas a gente sabe quando existe algo igual, né, de igual para igual ali, por menor que a gente seja, né? E como ele não foi maltratado pela cuidadora, o que que ele fez na cabeça dele? Eu analisei também assim, que ele se viu responsável em proteger os outros. Então, o que que ele fazia? Ele ia lá e ficava segurando a mão dela, ele dava um jeito de aprontar alguma coisa, falar que estava passando mal alguma coisa, na hora que ele ia ver que ela ia bater em alguém, ele falava que estava doente, né? Ele inventava alguma coisa para tirar o foco das outras crianças e que para ele, para que, né? É como se ele fosse receber o tapa no lugar das crianças, porque ele sabia que ele não ia receber o tapa, mas ele ficava, né, fazendo estratégias ali para evitar que as crianças fossem punidas, né? Uhum. E quando ele vê que o que que acontece? Como ele começa a se apaixonar pela Nika, né? Ele tá apaixonado, ele fala para ela, ela diz que é um amor proibido. Por quê? Porque tem uma lei, eu não sei se isso vale para todo mundo, mas ali no livro trata-se que quando você adota duas crianças, mesmo que eles não sejam irmãos, né? Na adoção só é válida se eles realmente não tiverem contatos íntimos, não virarem namorados. Eles têm que ter realmente uma relação de irmãos, porque senão não é possível fazer a adoção. Então, como ele viu que a adoção para a Nika era muito importante, ele não queria tirar a família dela, né? Ele abriu mão da adoção dele para que ela tivesse a família. E ele decide, vou tocar minha vida sozinho, eu sou forte, aguentei até hoje, né? Eu Uhum. vou proteger o que é importante para ela. Então, mais uma vez, ele se volta, né, nessa coisa de proteger a Nika e se sentir devedor de dar essa família para ela, né? Já que ela não tinha esse carinho lá, Sim, tudo né? isso pelo amor que ele foi Ele desenvolvendo, foi né? desenvolvendo. Então, é essa trama, né, que eu acho que é interessante, que os personagens são muito complexos e de tudo isso você vai vendo outras características e sintomas deles, né, que acontecem. Por exemplo, ele é violento. Se você olhar só, que ele vai lá só, que ele quer resolver as coisas na porrada mesmo, né? Mas se Uhum. você pensar, nossa, por que ele faz isso, né?
Porque tem uma outra coisa envolvida, que além dele ter sido criado vendo um ambiente violento, né? E não ter tido um amor onde fala, não, existe amor, não precisa só violência, ele também tem essa doença neurológica com que faz que ele sinta muita dor, né? E para ele lidar com essa dor, em alguns momentos, ele perde o controle, ele fica mais agressivo. Porque a dor é tão forte, então tem uma parte fisiológica dele ali também, que se você colocar, ele luta contra a própria dor. Então tem momentos que ele é agressivo porque eu não quero conversar, eu não quero falar, sai daqui, porque ele também tá sentindo muita dor. Porque tá irritado Tá com a dor. Irritadíssimo, né? Exato. E A gente fica irritado com uma imagina, dorzinha de cabeça, e imagina, ele tem né? uma dor de cabeça que dizem ali que é desumana, ali é insuportável. Tanto que tem uma coisa que não fala no filme, que eu não sei também se eu compreendi bem, que ele diz assim, que ele fala que os olhos de Nika são prateados. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu falei, quem tem olho prateado? Mas é que o que eu entendi é que quando ele tem as crises da enxaqueca, ele vê cores diferentes, né? E ele vê algumas luzes, tanto que ele vê ela como uma salvação, ela é uma luz na minha vida, né? Uma luz, um anjo, alguma coisa assim. Então dá a entender que ele tem algumas alucinações no sentido de Visual. visual, por causa da dor. Né? Então também tem esse fato que faz com que ele fique irritado e que ele tenha esses comportamentos estranhos. Só que no filme não aprofunda isso. Então, às vezes, ele tem comportamentos super irritativos que você não está entendendo que ele está sentindo dor. Né? Nem a Nika no começo sabia, porque ela foi descobrir a doença dele depois. Né? Então, eu acho que vale a pena. Né? Quem gosta do assunto, leia o livro, vocês vão ver várias... E manda pra gente, né? Se tiver mais alguns sinais, sintomas aí que vocês notaram. Que vocês tenham visto, né? Que a gente não falou aqui. Mas eu acho que de tudo isso, né, Tina? Acho que é importante a gente pensar, já que estamos no mês, né? De homenagem ao Dia das Mães. E pais, né? Pais que são mães Os que cuidadores, são pais, os cuidadores, né? Como que a gente pode pensar em minimizar essas questões, porque a ansiedade de separação, o medo de perder os pais, de ser abandonado, toda criança vai sentir. Isso faz parte, isso é natural. Como minimizar isso? Vamos lá. Assim, a criança, por mais que ela não tenha uma compreensão total da morte ou de separação, né, dessas coisas, com mais ou menos uns 3 anos, a criança sabe mais ou menos o que é morrer. O morrer acaba, não vou ver mais. Por isso que é até importante que é o mecanismo que ela fala, ó, não pule daí, não faça essa coisa perigosa, que você pode se machucar e morrer. Né? Mas a criança, ela também fica com uma ansiedade. Nossa, se isso começar a acontecer com a minha mamãe, com o meu papai, com as pessoas que eu gosto, explicar que acidentes, sim, podem acontecer, mas que não acontecem o tempo todo. Então, é a forma de explicar sempre para a criança, objetivamente, né? Você vai falar a verdade, mas sem criar uma ansiedade, sem criar um pânico em cima disso. Isso ajuda. Talvez até de uma maneira lúdica, de acordo com... hoje tem, inclusive, livros que falam sobre sentimentos, que falam sobre que morte. Ajudam nisso, que né? ajudam nisso. Por exemplo, de doença. Ah, a pessoa teve tal doença, então, mamãe, você tá doente, você vai morrer assim também? Não. Você viu a outra pessoa que também estava gripadinho, dar outros exemplos, né? Colocar que sim, pode acontecer isso, mas também pode acontecer coisas boas, né? Então, mostrar sempre para a criança essa flexibilidade das possibilidades dos acontecimentos, que tem chance também de acontecer o positivo. Ó, que bom, vamos levá-la para isso, né? Outra coisa, quando você vai sair, né? E a criança falar, mas aonde você vai? Explicar aonde você vai para a criança. Né? Falar assim, olha, a mamãe agora o papai vão trabalhar, o vovô vai fazer tal isso, mas eu volto mais ou menos tal hora. Criança que não tem noção de hora, sabe a hora que você vai jantar? Eu vou voltar perto ali do horário da janta, né? Quando tá escurecendo. Mas façam isso com uma margem de segurança. Por quê? Porque senão, né, começa a passar muito horário, às vezes a criança pode ficar ansiosa. Achando que aconteceu alguma coisa, né? Isso, né? Hoje a gente tem outras formas de comunicação com essa criança, né? Pode ligar, pode fazer um vídeo, falar, olha, eu tô parada aqui no trânsito, né? Vou demorar um pouquinho mais, aconteceu alguma coisa. Então, hoje a gente deixar a criança realmente ambientada e segura que você precisou sair ou se ausentar por um tempo. Isso é super importante, né? E um pouco do que a gente falou também, né, Tina? Assim,
eu falei agora há pouco sobre a irritação dos pais, porque é a questão, né? Não ficar É, não ameaçando a ameaçar, criança não de que você vai ameaçar. embora, que vai abandonar, que vai jogar fora. Eu lembro quando eu era criança, tinha a história do homem do saco, Nossa, medo, né? medo total. Se você não sei o quê, o homem do saco vai passar e vai te pegar, né? Lembra dessa história? Lembro. Eu lembro até. Gente, olha, eu lembrei de uma coisa, vai denunciar a minha idade, mas tudo bem. Tem um episódio do Chaves que o seu Madruga, ele começa a vender umas coisas da vizinhança, né? E o Kiko, né? Que já era uma criança super mimadinha ali. A mãe dele falava pra ele assim: se você não se comportar, o homem do saco vai te levar. E o seu Madruga passa vendendo coisas velhas, ele começa a gritar: louças, coisas velhas, quem vai querer, não sei o quê, com um saco nas costas. Aham. Aí o Kiko, o homem do saco, porque ali no contexto do Chaves, eles eram crianças de 8 ou 9 anos, né? Isso. E aí rola toda uma confusão lá, mas para você ver o quanto essa fala dos pais, né, de O que que você fala, né? pode impactar. Então, tomar cuidado com o que É, fala eu e com tenho, as ameaças, eu né? tenho até um exemplo que você sabe dessa história da Vavá, que a gente estava viajando e como a gente estava fora do país, né? Eu estava com os pais dela, com ela, minha vizinha, né? Eu conheço ela desde a barriga da minha vizinha, hoje ela já está com 10 anos, a Vavá, mas a gente estava viajando, estava fora do país, é perigoso, né? Porque a criança não fala o idioma, né? Né? Caso. Então, aí a mãe dela falou: olha, você não fique longe da gente. A gente parado ali, não sai, fica perto, não sei o quê. E tava tendo algum caso falando que era cuidado com o mercado negro que pega as crianças, que sequestra. Aí, beleza. Falou isso pra ela, ela ficou pensando, pensando. Daqui a pouco ela vem: Tia Tina, o que que é esse mercado negro? Aí eu falei assim, como que eu vou explicar isso, né? Aí eu pensei, mercado negro é tipo pessoas, né? Na época, pessoas, né? Que não são boas, não são legais, elas são tipo uma organização criminosa, você tem que falar assim, que ela entende muito bem, é uma organização criminosa que pode sequestrar crianças. Nossa, tia Tina, sabe o que eu acho? Que eu ia me perder dentro de um supermercado que tivesse no escuro. Olha como a criança, né? Como ela... E deu medo nela, porque ela falou, eu não queria ficar perdida dentro de um lugar escuro, Olha né? E só. quem estava do lado ouvindo ela falar não se aguentava, porque olha o cuidado que você tem que ter, o que você fala com a criança e como fala. Ainda bem que ela perguntou, não Sim. ficou na dúvida, né? Mas ela falou, nossa, eu falei, agora Vavá, você pode explicar para as outras pessoas o que que é. Então tá bom. Vou explicar Pois para os é. Então, amiguinhos, acho que é né? esse cuidado mesmo, né, Tina? É, De tentar ali não trazer falas que vão remeter essa criança que ela vai ser deixada a qualquer momento e explicar isso. da maneira que ela entenda. Acho que tem outros recursos também, né? Uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar é. A gente fala o tempo todo, né? Cuidado com a qualidade daquilo que a criança assiste. É, Você ficar vendo coisas estímulo ambiental mesmo. Lembra que eu é. falei agora há pouco que o ambiente também pode contribuir? Então, jornal com muita violência. Hoje em dia tem muita. Limitar um pouco também o que essas crianças assistem no TikTok, no Isso. YouTube. Tem que tomar cuidado com isso também, Porque né? que nem o caso da Vavá mesmo, né? Nem toda informação chega para a criança, às vezes ela compreende de uma forma diferente. A criança ela tá num mundo muito lúdico, a fantasia, essas Uhum. coisas. Então, tem o desenho, né, que eu gosto, o Sim, Fantástico Mundo de Bob. Então, assim, a criança é é aquilo verdade. mesmo, né? Então, aquilo demonstra mesmo como a criança vê algumas coisas. Imagina uma coisa que realmente já dá medo, para ela é muito amplificada às vezes, né? Sem Para sombra ela de é um dúvidas. monstrão aquilo. Então, cuidado com as falas, cuidado exatamente com o que você falou, Thaís, com o que as crianças veem, né? E se porventura não é que você vai impedir hoje, fica difícil de impedir a todo tempo os acessos, acontece. Mas quando você perceber que tem um acesso assim, o importante é sentar com a criança, perguntar o que foi visto, ver de novo com a criança, ver junto depois, né? Ou ver ali e explica para a criança. Tente explicar de uma forma, com uma linguagem que ela entenda, né? E aí fique mais atento realmente depois nos conteúdos que essa criança pode ver. Não tente esconder, né? Não tente fingir que não viu, porque futuramente isso pode reverberar lá na frente. Sim. Então, sabe muita coisa que eu vejo, que a gente tem um episódio gravado que é legal ver, que eu vi muito isso, que vem crianças, adultos borderline, vêm muito em situações de abandono.
abandono afetivo. Então, a gente vai ter transtorno de ansiedade generalizada, o borderline, depressão, uma série, né, de transtornos no adulto, que olha como pode ter advindo já, né, vindo ali, nasceu ali de alguma coisa relacionada com o afeto, com o abandono, e que Tudo aquilo se não foi trata da muito bem, nossa né? história, né? De alguma maneira, De algum lugar de algum veio, lugar veio. E a gente é né? construído, né, por várias questões nas relações afetivas com os nossos pais, nas relações depois posteriores, né, com os coleguinhas da escola. Nós somos um ser de constituição, de construção o tempo inteiro. Então, muitos dos transtornos, das questões que aparecem na vida adulta, pelo menos para mim, enquanto profissional, né, além de psicóloga, psicanalista, advém desse lugar, dessa falta de qualidade nas interações iniciais no decorrer ali da primeira infância. É. E assim, o quanto a gente é responsável, né? Quando eu falo assim, filho dá trabalho, filho, sobrinho, afilhado, né? Os sobrinhos de coração, e eu falo, né? Olha como é. E vou usar, né, até para finalizar aqui, a importância da gente estar atento no cuidado e o quanto essas crianças, às vezes, elas adotam a gente de alguma forma também ao contrário, né? Não tenho filhos, né? E o Biri e eu vimos a Vavá nascer e teve uma vez que ela brigou na escolinha. Ela brigou porque uma menina disse que ela estava explicando que ela tinha o tio Biri e a tia Tina como tios de coração. E a menina falou que isso não existia, que tio era só de sangue. Gente, mas foi um barraco naquela escola, que ela falou, meu tio é meu tio e minha tia é assim. E brigou, mas ficou de mal com a menina. Agora estão de bem. Mas ficou de mal, que aquilo não podia ser, porque olha como a criança se espelha e não necessariamente em pessoas só da família, pessoas do entorno. Então, o quanto a Uhum. gente tem responsabilidade também, às vezes a gente não tem filhos e tem responsabilidade para quem está do lado, né, também. Então, ficar atento às nossas crianças, aos nossos adolescentes, né? Se a gente escolheu não ter filhos, contribuir de uma outra forma também é possível, né? Porque tem sobrinho, tem Então, tem primo, sobrinho, né? tem primo, tem tudo. Então, cuidado, olhem mais para as nossas crianças, para que a gente tenha adolescentes e adultos mais saudáveis, mais maduros, né? Sem tantos medos, com menos ansiedades e que possam realmente, com uma infância, né, mais harmoniosa, que possam começar a construir recursos para a Ter, vida, sim. né? Recursos mais Traumas teremos, né? Mas vamos temos, pensar que se puder né? minimizar, Né? vamos pensar que é possível, dependendo, como você disse, da forma como a gente vai lidar com essas crianças, com esses Exato. recursos. Eu brinco, né? Eu sei que tem gente que fala assim, ai, que absurdo, né? Falo, gente, pai e mãe tá aí para causar trauma, mas vamos tentar minimizar, né? Tentar dar amor, porque o amor, carinho, afeto, troca, isso não faz mal para ninguém. E Exatamente. acho que se a gente consegue ter isso desde a infância, seja através dos pais, seja através dos tios, dos avós, Ajuda muito, né? ajuda sem sombra de dúvida. E jamais invalide também, acho que é uma outra coisa importante que eu vejo também, né? Complementando aqui, Tina, não invalide o sentimento da criança. Não trate ela assim, ah, você tem medo do escuro. Ai, que bobagem. Não, gente. A criança tem medo do escuro. Então, ou você vai acolher e de repente deixar uma luzinha ali acesa, ou você vai estar junto, porque para ela o mundo é muito perigoso. É, Então a gente tem que começar a trazer essa base, essa segurança desde que ela é pequena, desde cedo, para que ela possa se construir como um adulto mais seguros, com menos medos e vulnerabilidades todos vamos ter, mas se for, vamos dizer, gerenciável, se eu souber da onde vem aquilo ou por que eu estou me sentindo daquela forma, já é um grande caminho, né? Já é um grande passo, vamos pensar assim. exatamente. É isso. Espero que hoje, né, a gente tenha dado umas dicas aí legais e que vão lá, dão uma olhada mais no filme, né? Tirem as Sim, dúvidas ali, mande pra gente as perguntas, né? Se vocês acharam mais alguns sintomas, sinais, alguma coisa aí nesse contexto da história do Rigel e da Nika, traz pra gente, a gente pode depois debater aí, né, com sim, vocês futuramente numa live, sei lá, a gente cria aí alguma coisa bacana. Traz aí bacana. pra gente. E aí, gente, outra coisa, se vocês quiserem, né, de repente que a gente faça alguma análise de algum filme,
de algum livro, manda pra gente também aqui nos comentários, tá? Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo. Coloquem aí nos comentários coraçãozinho. Escrevam aí, fabricante de lágrimas. Comentem para que o algoritmo entenda e entregue esse vídeo para mais gente, tá? E não esqueçam de nos seguir também. Nós vamos ter aqui nossas redes sociais. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Um super beijo, até o próximo episódio.